porque eu acho que o momento mais importante que a gente está vivendo é a consequência da aprovação, que é a implementação nos estados, né? Nós tanto brigamos pela lei orgânica para fazer valer nos estados, né? Então não adianta a gente ter uma letra morta. Então, eu acho que esse momento é o momento da gente discutir o OIP. Por que eu digo isso? Porque o oficial investigador de polícia é o que vai dar força, um respaldo para a base da Polícia Civil se organizar e fazer e ter forças para implementar esse monte de regra aí, um monte de dispositivos que vão fazer a polícia melhorar, vão fazer a gente entregar um trabalho melhor para a sociedade, e eu acho que o grande esquema de tudo isso é o resultado para a sociedade, né? Eu acho que o que se buscou com a lei orgânica é modernizar a polícia para a gente entregar um trabalho melhor e fazer uma segurança pública mais eficiente, né? Então, o OIP, que é o cargo único, que está sendo discutido, acredito eu, em todos os estados do Brasil, né? Acho que não tem um estado que não esteja discutindo, talvez Sergipe, que já tenha aprovado, né, fez a redenominação agora. Agora todos os outros estados estão discutindo num grau maior ou menor, né? O Espírito Santo está em vias de enviar o projeto para a Assembleia Legislativa. Eu acho que é isso que a gente precisa se debruçar. E aqui tem diversos colegas presidentes, diretores de sindicatos aí, dos polícias civis do Brasil, deve ter mais uma série de colegas assistindo a gente. Então eu queria falar algumas considerações sobre o OIP. Uma coisa muito legal que aconteceu essa semana, saiu o parecer do Procurador-Geral do Estado do Espírito Santo. E a gente estava morrendo de medo, porque é o Poder Executivo dizendo o que ele pensa sobre o OIP. A gente tem defendido aí, rodando o Brasil, defendendo que o OIP é obrigatório, que o artigo 19 que traz o quadro é obrigatório. Eu falei, se esse cara falar que não é obrigatório, vai trazer uma dor de cabeça pra gente. Pois bem, ele disse que é obrigatório. Saiu um parecer agora, com o procurador dizendo, olha, o artigo 19, que traz o quadro de servidores das polícias civis do Brasil, delegado, OIP e perito onde a perícia estiver na polícia, tem que ser implementado na Polícia Civil do Espírito Santo. A polícia, o Estado não pode fugir disso. E isso trouxe uma tranquilidade para a gente, no sentido de que mais de ou menos dias vão ter que fazer o OIP. A gente sabe que está em via de implementar, mas se o procurador disse que é obrigatório e eles quiserem retardar isso, a gente judicializa concurso, faz o que for necessário para que seja implementado. Inclusive em Minas Gerais, dá o recado aí se tiver alguém de Minas Gerais assistindo, acabamos de contratar o escritório e vai judicializar o concurso de vocês. Tá? Então, quem está aí pensando em se inscrever, não se inscreva porque esse concurso vai ser suspenso. Não cabe mais concurso para cargo que não seja oficial investigador de polícia. Esse é o recado que a gente tem que dar para todos os governadores do Brasil. A Cobra-Pol e os sindicatos vão judicializar qualquer ato que vá contra a Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil, e um concurso para os cargos atualmente existentes que não foram transformados ainda em OIP afronta diretamente o artigo 19. A gente não vai aceitar isso. Eu trouxe aqui parte desse parecer, mas eu ia até ler, mas acho que vai ficar muito maçante, para a gente ser mais dinâmico. Eu queria falar o seguinte: nesse processo de transformação dos cargos atualmente existentes no OIP, a gente não pode deixar ninguém para trás, nenhum cargo que faça as atribuições do artigo 27. Aqui no Paraná, é agente de... que ficou para trás? Não, o que não foi? Agente de operações. Esse agente de operações, acho que é André, agente de operações, né? Tem que ser transformado em OIP. Por que eu digo isso? Porque essa ADI que está famosa agora, né, de tanta gente bater nela, que é a ADI 4151, foram 3 ADIs julgadas pelo Gilmar Mendes, relatoria do Gilmar Mendes, que é a 4151, a 4616 e a outra não vou lembrar o número, que são ADIs que versam sobre problemas na reestruturação da Receita Federal, né? Teve uma série de cargos unificados lá quando criaram a Receita Federal, lá atrás. Isso foi judicializado lá na época e agora em janeiro desse ano publicou o julgamento dessa ADI. Em suma, o que é que se disse? Primeiro, elevar requisito de investidura de nível médio para nível superior é constitucional. Isso por si só não fere o princípio do concurso público. É constitucional, desde que não haja uma alteração substancial das atribuições do cargo. Então, se tem atribuições assemelhadas com os cargos estruturados, se tem remuneração compatível, você levar um cargo de nível médio para superior é plenamente constitucional. Não fere concurso público. Eu estou dizendo isso sem considerar a Lei Orgânica Nacional, porque corroborando com esse entendimento, a Lei Orgânica Nacional, no artigo 19, falou que as atribuições dos cargos das polícias civis são de nível superior. O artigo 20 falou que a investidura dos cargos das polícias civis tem que ser de nível superior. Ou seja, a parte desse entendimento do STF, nós temos uma lei orgânica que diz que os cargos são de nível superior. Então, esse cargo aqui, no Espírito Santo, eu falo isso de carteirinha, porque o meu cargo, eu entendo que ele já não é mais de nível médio, com a lei orgânica vigendo, a gente não pode deixar para trás. Por quê? Nessa mesma ADI, o STF falou o seguinte: olha, foram uns 4 ou 5 cargos reestruturados. Analista previdenciário, analista da Receita, técnico disso, técnico daquilo, analista daquilo. Todo mundo juntou que tinha atribuições assemelhadas. O Gilmar Mendes falou: olha, largar acho que o analista previdenciário de fora dessa reestruturação é inconstitucional. Por quê? Fere o princípio da eficiência, fere o princípio da isonomia. Porque você imagina, largar esse cargo de fora, vou dar um exemplo do cargo do André, o técnico de operações, agente de operações. Ele já está extinto ou ainda vai extinguir? Já está em extinção. E isso é bom para o Estado? Não é. Você tem profissionais que executam as atribuições de investigação, colocou eles em extinção e vai ter que contratar mais gente para suprir a mão de obra deles. Então não é vantagem nenhuma para a administração, inclusive onera o Estado, né? E foi isso que o procurador do Espírito Santo falou. Olha, o meu cargo lá, agente de polícia, falou, não é vantagem você deixar o agente, porque teve um questionamento específico da Secretaria de Gestão. E o agente pode ir? Ele falou, não é vantagem deixar o agente de fora, porque o STF entende que é mera restauração administrativa, e você deixar de fora, você vai perder mão de obra, tem que continuar pagando salário, colocando ele em extinção, e vai onerar mais o Estado. Então não faz sentido, uma vez que o STF redirecionou esse entendimento agora sobre elevação de requisitos de investidura. Ou seja, por que eu estou falando isso? Para os estados, não só para Paraná, para todo mundo. Briguem para que o OIP contemple todos os cargos que executam as atribuições do artigo 27. Investigação, cartório, inteligência, tudo aquilo que nós já fazemos. Porque quem ficar de fora corre o risco de ter uma DI dizendo, ei, e essa lei é inconstitucional porque você deixou esse cargo de fora.
esse cargo aqui, você está onerando o Estado necessariamente. Você pode levar ele, mesmo sendo de nível médio, conforme a DI 4151, porque é bom, obedece princípio de isonomia e deficiência administrativa. Então, isso tem que ser observado por nós quando estivermos tratando da unificação dos cargos no OIP, da transformação dos cargos no OIP, para que não haja um questionamento futuro do Ministério Federal, seja lá de quem for, de um partido, de uma confederação, né, dos legitimados para propor a DI, e fragilize as nossas leis que estão criando o oficial investigador de polícia. Né? Então, o momento é oportuno, porque não pode ter concurso para cargo que não seja oficial investigador de polícia, e se a gente criou o oficial investigador de polícia, vamos criar, observando esses novos parâmetros trazidos pelo STF, para que não haja um problema futuro. Né? A Cobrapol estará junto com todos os sindicatos nessas lutas, inclusive com você aqui, para que nesse momento de alteração para adequação do nome, né, se corrijam esses problemas. Tem que levar isso aqui para o procurador-geral, para o secretário competente e falar, olha, tem risco de ADI, vamos fazer da forma correta para que não seja judicializado. É decisão de janeiro desse ano. É o que há de mais novo de entendimento do STF, isso aqui. Entendeu? Então a gente tem que levar, porque lá, Bonomo é testemunha. Lá no Espírito Santo ninguém sabia. Saíam dizendo para Deus e o mundo que o agente não ia poder, que é nível médio. Aí um promotor lá do controle externo de atividade policial, ó, não pode. Aí eu falei, vamos lá nesse cara. Aí fomos lá, eu e um colega amigo dele, formou com ele. Sentei lá, fiquei 1h30 falando no ouvido dele, mostrei o julgado. Falei aqui, caramba, cara, é mesmo. Olha, ele leu o julgado, inteiro teor e tal. Acabou a conversa, ele falou assim, se há 1 hora atrás alguém me perguntasse o que eu achava do agente fora do OIP, eu ia falar, o agente dentro do OIP, eu ia falar que não podia, que era inconstitucional. Você me convenceu. E foi um grande aliado nosso, que é o promotor responsável pelo controle externo da atividade policial. A gente sabe como esses caras atuam, né, na Polícia Civil. E ele foi no procurador-geral, falou, rapaz, ó, os caras lá têm razão. Tem julgado novo aí, lei orgânica, julgado novo, não dá pra deixar esse cara não. Fora o problema que a gente ia arrumar politicamente pro governador. Né? Enfim, não vou dizer que resolvemos ainda, porque a lei não foi, mas acredito eu que estamos na iminência de resolver. E assim a gente se coloca à disposição para que em todos os estados a gente tenha a correta aplicação e transformação dos cargos em OIP, para que não fragilize, não haja uma judicialização futura. E a gente tenha cargos fortes, sindicatos fortes, com lideranças unidas, para a gente ter mais condições de implementar esse monte de coisa aí que você falou, né? Aí vem o cara lá de Minas ou de São Paulo, sei lá, só trouxe obrigação, pô, bicho, quando eu vejo um negócio desse eu fico doido. Esse cara não leu a lei, não é possível. Como é que o cara fala uma coisa dessa, bicho? Não é melhor ler, a gente sabe.